Graças a Deus. Amém, meus amados? Glória a Jesus. Vamos ler então a palavra do Senhor, que está escrito em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 33. E vamos ter que ler para entender a mensagem, vamos ter que ler até o versículo 9. E depois, no meio da mensagem, ainda vamos ler mais do 10 ao 20. Mas agora vamos ler do 1 ao 9, capítulo 33 de 2 Crônicas. Graças a Deus. Diz assim: o reinado de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Amém? Fala, querido Jesus, queremos te ouvir. Amém. Pode se assentar, amados. Glória a Deus. Veja só, irmãos, aqui nós lemos um pedacinho a respeito da história do rei Manassés, que também fala a mesma coisa no livro de 2 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao 9. Conta a mesma história a respeito dele que nós lemos aqui. E vamos aprender então um pouquinho sobre a vida desse rei. O rei Manassés. Um rei maligno. Um rei ruim. Mau. Um rei que não tinha piedade de ninguém. E como nós lemos aqui então, a palavra do Senhor nos informa que ele era filho do rei Ezequias. O rei Ezequias era aquele que Isaías levou a mensagem que ele iria morrer, e que ele então chorou na presença de Deus, e Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Então veja só, ele era filho do rei Ezequias. É como se ele tivesse crescido num lar evangélico.
Porque o rei Ezequias fez coisas boas. Ele teve os seus erros. Já preguei aqui sobre o rei Ezequias, que errou seriamente quando mostrou os seus tesouros, os tesouros da sua casa para os seus inimigos. Mas ele foi um bom rei, ele servia a Deus. Então Manassés, filho de Ezequias, ele cresceu conhecendo o Deus de Israel. Ele via as boas obras do seu pai, mas ele seguiu aos atos do seu avô. O avô dele era mau. E ele então não seguiu o caminho do seu pai. E começou então a reinar, porque Ezequias morreu quando ele tinha 12 anos. E ele começou a reinar então com 12 anos. E a partir dos 12 anos, então, ele só fez maldade. E olha só, ele reinou em Jerusalém, né, em Judá, ele era rei de Judá. Ele reinou 55 anos. Então imagine como o povo de Jerusalém sofreu, o povo de Judá sofreu na mão dele. 55 anos fazendo maldade. E ele é conhecido, então, nós podemos dizer assim, como que o pior rei de todo Israel e de Judá. E nesses 55 anos, então, que ele reinou, ele fez tudo isso que nós lemos aqui, que nós vamos falar mais detalhado daqui a pouquinho. Mas eu quero que você pense um pouco agora sobre... Você conhece alguém que seja assim ruim? Que seja assim mal? Quem sabe a pessoa não tenha feito tudo isso aqui que nós lemos, que o rei Manassés praticou, mas é uma pessoa ruim. É uma pessoa que você olha e diz assim, como que consegue ser desse tipo? Você conhece alguém assim? Geralmente a gente conhece, né? Geralmente. E se não conhece, que bom, graças a Deus, né? Mas quando nós pensamos então em pessoas ruins, né? Pessoas que gostam de prejudicar os outros, então nós lembramos de alguns personagens da história, como o Nero, né? O imperador romano, que queimava os cristãos com vela, né? Com cera, e para acender postes de luz na cidade para ele realizar as suas festas. Então ele iluminava a cidade com os corpos dos cristãos pegando fogo. E então nós podemos ver que teve outros personagens, né, durante todo o desenrolar da história da humanidade que foram também cruéis. Mas o rei Manassés é considerado o pior de todos. Ele é até chamado por alguns de o pior homem do mundo. Então foi o rei Manassés. Mas nós vemos também o caso de Hitler, né? Homem ruim, cruel, malvado, que matou. Quando a gente fala em Hitler, a gente lembra dos 6 milhões de judeus, mas foi muito mais gente que ele matou. Não foram só judeus. Ele matou muitas outras raças também. E podemos pensar então, né, em toda a maldade que ele fez. Mussolini, a mesma coisa, né? Matou muita gente com o seu sistema fascista, um italiano ruim, né? Não estou falando aqui contra os italianos, tá? Não sei se tem algum italiano aqui, mas não estou falando contra os italianos. Estou dizendo que ele era um italiano e ele era uma pessoa ruim, maldosa, sanguinária. Quantos serial killer a gente vê por aí, né, nas notícias? São pessoas maldosas. São pessoas que não têm piedade de ninguém. Também podemos lembrar de Stalin, né, outro também líder, que foi muito ruim.
Foi um primeiro-ministro da antiga União Soviética e que também matou muita gente com o seu sistema comunista. E então a gente vê, e olhando para a Bíblia, então, nós podemos lembrar também de pessoas malvadas, como Caim, né, que foi o primeiro, eu acredito, de toda a história, que sem piedade matou o seu irmão Abel. Podemos lembrar, quando falamos de mulher, a que vem, né, na nossa mente, é a rainha Jezabel, casada com o rei Acabe, de Israel. Então ela era também uma mulher terrível, maldosa, sanguinária, não tinha dó de ninguém. E olhando então para o lado masculino, era o rei Manassés. E esse Manassés então fez coisas abomináveis, pior do que todos esses aqui que eu citei. Juntando tudo isso aqui que eles fizeram, ainda não se compara ao que Manassés fez. Por isso ele é conhecido então como o pior homem, né? A pessoa maligna, ruim. E então às vezes nós podemos pensar assim, mas hoje já não existe mais gente desse tipo. Existe sim. Existe muita gente maldosa ainda, né? Que como Jesus falou lá em Mateus 7,15, muitos são lobos em pele de cordeiro. Então as pessoas maldosas muitas vezes têm uma aparência bonita, um sorriso bonito, mas por dentro tem uma ira que ninguém consegue aplacar. E existem ainda esse tipo de gente hoje em dia. Agora vamos entender assim, por que quem sabe você já pensou, por que não existe dois Hitler? Não existiu dois Hitler? Por que não existiu dois Mussolini, dois Caim? Deus é tão misericordioso, irmãos, que a graça de Deus, chamada de graça comum, não permite que pessoas más desse tipo se multipliquem. Mas tem esse tipo de gente, tem esse tipo de pessoa. Deus não permite que tenha várias. Porque imagine se tivesse 1000 Hitler. Teria sido um verdadeiro caos, né, para a humanidade. Só um já foi terrível, imagine se tivesse mais de um. Então Deus não permite, pela sua graça, que tenha mais pessoas desse tipo. Mas nós podemos entender que tem pessoas que podem não fazer tudo o que esses personagens da história aí fizeram, mas que tem alguns traços deles, do caráter deles. Podem não ter toda a maldade que eles tiveram, mas tem alguma coisa no caráter da pessoa que lembra, né, esse tipo de gente ruim. E o rei Manassés, então, ele superou todos esses aqui. E como eu falei, se você conhece, lembra de algum outro que eu não citei aqui, que também foi assim ruim, às vezes a gente pensa, será que tem salvação para esse tipo de gente? Tem jeito para esse tipo de gente? Então é o que nós vamos entender hoje através do rei Manassés. Mas veja só, então Manassés cresceu como se fosse num lar evangélico, um lar cristão. Não se chamava assim naquela época, né? Mas era o povo de Deus, o povo que conhecia Deus. E ele escolheu o caminho mau. Então hoje tem muita gente que está dentro das igrejas, mas que tem caráter parecido com o caráter de Manassés. Tem perfil muitas vezes em sua índole, em seu caráter, em sua personalidade, que lembram coisas que esse rei Manassés aqui terrível praticou. Então, quem sabe você diga, não, pastora, mas não tem. Tem líderes, tem pastores, tem padres, tem membros de igreja
que são desse tipo. Então nós temos que olhar para dentro de nós mesmos para ver se nós não estamos tendo algum traço de maldade no nosso coração, na nossa vida, no nosso caráter. Porque o que esse rei fez foi absurdo. Eu vou repetir aqui alguns versículos para nós entendermos. Mas antes de lermos novamente, eu quero só te dizer que esse rei Manassés foi o responsável pela morte do profeta Isaías. Veja, Isaías tinha sido aquele que tinha levado a palavra de Deus para o pai dele, para o rei Ezequias. E quando ele teve a oportunidade, ele matou Isaías. E a Bíblia não nos fala a respeito da morte de Isaías, mas a tradição rabínica, né, a cultura judaica, ela nos dá algumas informações de como que o profeta Isaías morreu, a mandado do rei Manassés, esse rei cruel. Então a história, a tradição rabínica nos informa que ele mandou colocar Isaías dentro de um tronco de árvore e serrar ao meio. Então Isaías foi serrado ao meio. Veja a maldade desse homem, né? Então ele ordenou, mate Isaías, porque ele era contra tudo aquilo que vinha de Deus, que era a palavra de Deus, que era para obedecer, ele desobedecia. Então ele foi o responsável, aqui só em título de informação aí para os irmãos, né? Que ele foi o responsável pela morte do profeta Isaías. Então Isaías foi serrado ao meio. Não sei, a história não nos conta se foi apenas em um lugar, ou seja, separaram, né, em duas partes, ou pode ser que tenha sido em várias partes que ele tenha sido cortado. Não sabemos ao certo, mas ele foi serrado, né? Então a maldade desse homem era muito grande. E outras coisas então aqui que ele fez, inclusive até antes de eu ler, o historiador Flávio Joséfos, ele diz que todos os dias em Jerusalém tinha sacrifício humano sob ordem de Manassés. Então todos os dias em Jerusalém tinha gente morrendo. Ele sacrificava as pessoas, ele matava por prazer. Hoje a gente vê histórias, né, por aí de pessoas que são maldosas, que matam apenas por matar. Sentem prazer de matar. Isso é maldade do coração. É falta de Deus. Porque quando nós pensamos, como é que uma pessoa pode ser má desse tipo? De onde que vem o mal? Alguns dizem, Deus criou o mal. Não, Deus não criou o mal. Deus criou o bem. A palavra de Deus nos diz lá no Gênesis que tudo que Deus criou é bom. Deus não criou o mal. Mas o mal começou através de Lúcifer e depois veio para o coração do homem, quando Adão pecou. E a partir de Adão, então, toda a raça humana já nasce em pecado e com maldade. E graças a Deus, então, olha só, graças a Deus, pela graça de Deus, que nos salvou e nos livrou de sermos assim. Amém, irmãos? Porque se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós veríamos em nós, talvez não tudo isso aqui que Manassés fez, mas todo ser humano é mau, né? Antes de aceitar Jesus. Então, graças a Deus, porque o Senhor nos salvou. Mas vamos ler então aqui. Olha só, a partir do versículo 2 diz, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Então veja só, Deus deu a terra para Israel, tirou os povos pagãos que moravam, né, em Jerusalém, entregou a terra de Israel para o povo dele, para eles os servirem. E aqui diz que
o rei Manassés, fez igual ao povo pagão que morava lá antes. Então ele não serviu a Deus, ele serviu os deuses pagãos dos povos que moravam lá. No versículo 3 diz: pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. O que quer dizer isso? O rei Ezequias tinha derrubado os altares, os postes ídolos, que naquele tempo eles faziam então altares e postes, né, com ídolos pagãos para ali eles se prostrarem e adorar. E o rei Ezequias então, que era o pai dele, quando era rei, tinha destruído tudo isso. Pois quando Ezequias morreu e ele começou a reinar, ele edificou tudo isso de novo. Ele ergueu tudo isso de novo. Os altares, os postes ídolos. Né? Aqui diz, ó, e se prostrou diante de todo o exército dos céus. O que era isso aqui? Ele adorava sol, lua, estrela. Ele era bruxo, feiticeiro. Então aqui nós podemos ver que ele não queria saber de nada do que era do Senhor. Ó, no versículo 4, no 3 ainda diz assim, ó, levantou altares aos Baalins. O que são os Baalins? É o plural de Baal. Baal é um dos nomes de Satanás. Então ele adorou, né, a Satanás e a demônios. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome para sempre. Deus tinha dito para Davi, aqui em Jerusalém o meu nome vai ser adorado. Mas o rei Manassés colocou na casa do Senhor postes ídolos. Então ele profanou o lugar de Deus, a casa de Deus. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Então ele fez coisas terríveis para desagradar a Deus. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Ele queimou os seus filhos, provavelmente 2. Ele queimou então os filhos dele em sacrifício a demônios. Naquele tempo, então, tinha o deus Moloque, que é daí onde vem a palavra moleque, que eu já preguei aqui para os irmãos, já ensinei, que você não deve chamar ninguém de moleque, muito menos uma criança, porque moleque é derivado de Moloque, que é um dos nomes de Satanás. Então, quando você está chamando alguém de moleque, você está dizendo a mesma coisa que o endemoniado, o diabo. É isso que significa o nome de moleque, né? Então ele queimou os filhos dele. E tinha essa estátua de Moloque, era uma estátua grande, alguns com uma bacia nas mãos, outros com a boca aberta, aonde ali se colocava fogo embaixo e eles jogavam as crianças, os bebezinhos, crianças de todas as idades, eles jogavam dentro da boca desse Deus, então, para oferecer, para pedir chuva, para pedir boa colheita. Por quê? E o povo fazia isso, porque o rei fazia, o povo fazia também, porque como nós lemos ali, no versículo 3 diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. E o povo de Israel seguia ele então. O rei estava fazendo, eles faziam também. E então eles queimavam os filhos, e ele queimou os próprios filhos. Então ali no 6 diz, ó, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Então ele era feiticeiro, ele era uma pessoa que gostava do oculto. E ali no finalzinho do versículo 6 diz assim, para o provocar a ira. Então olha só, ele fazia tudo isso para provocar a ira de Deus, quer dizer, é como se ele estivesse fazendo para
para se vingar de Deus por alguma coisa, para provocar Deus, então provocar a ira de Deus. Ele fazia de propósito. E os atos dele, então, realmente provocavam a ira de Deus, porque Deus nunca iria concordar com aquelas coisas que ele estava fazendo. Então, ele fazia para provocar a ira de Deus, mas é como se ele quisesse se vingar por alguma coisa. Ele era mau. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém que eu escolhi, de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Então Deus estava dizendo aqui, só eu tenho que ser adorado. Mas ele fez um ídolo e colocou na casa do Senhor. Então no 9 diz, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, olha só, Manassés fez errar, fez o povo de Judá pecar, fez o povo de Jerusalém se desviar da presença de Deus. E fizeram, então, coisas absurdas, coisas terríveis. E nessas coisas terríveis, então, que ele estava fazendo, que como nós lemos ali, que provocou a ira do Senhor, então o Senhor avisou para ele, algumas vezes, para ele se arrepender, para ele mudar, mas ele não deu ouvidos. E hoje a gente vê pessoas, que têm oportunidade de mudar, têm oportunidade de viver melhor, de se arrepender, mas continuam na maldade, na dureza do coração e não querem mudar. Muitas vezes dizem, eu não preciso mudar, em nada. Então, Deus dá a oportunidade. Mas, veja só, agora sim, vamos ler o versículo 10 do mesmo capítulo 33, para saber o que aconteceu então com o rei Manassés. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Então Deus falou, Deus deu oportunidade, Deus queria que ele se arrependesse, que ele mudasse. Mas a pessoa que é dura de coração, Jesus pode descer em pessoa, se materializar ali na frente da pessoa e falar, e a pessoa não vai ouvir, ainda é capaz de dizer, não, você está errado, Jesus, eu é que estou certo. E aí, no versículo 11 diz, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria. Então, por ele não ter se arrependido, Deus entregou ele e o povo nas mãos do rei da Assíria, para serem escravizados, para serem aprisionados. Os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Olha só, ele não foi simplesmente preso, ele não foi simplesmente levado cativo, ele foi preso com ganchos. O que é isso? Anzol, tipo anzol, um gancho no seu nariz, e foi puxado como um bicho. Por quê? Porque ele era uma fera, Ele era uma fera, indomável, podemos dizer assim, que não ouvia ninguém, que não respeitava ninguém, que achava que sabia tudo. Então ele foi levado com ganchos, irmão. Agora imagine ser puxado assim, enfiar um anzol, um gancho, no nariz e puxar. E não só isso, mas amarraram com cadeias. O que quer dizer isso? Com correntes, com algemas. Ele foi preso então. Então aquele rei que não se dobrava para ninguém, agora estava sendo arrastado como um bicho, como um animal. E foi preso então e levaram ele para a Babilônia. Aí nós podemos entender o quê? Deus vai avisando, Deus vai mostrando, Deus vai dizendo mude. E se a pessoa não muda, se a pessoa não quer ouvir a Deus, Deus permite que a pessoa chegue no fundo do poço, para ver se lá no fundo do poço a pessoa volta a pedir ajuda de Deus e se converte, se arrepende de verdade. E aí então, no versículo 12,
começou a mudança de Manassés. Diz assim, ó, ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Então, olha só, quando ele se viu desse tipo, puxado igual um animal por um gancho, que aqui diz com ganchos, então foi mais de um, né? Amarrado com cadeias, com algemas, com correntes. Quando ele se encontrou nessa situação, aí então ele lembrou do Deus do seu pai. Que diz assim, ó, lembrou do Deus de seus pais, quer dizer, de seus antepassados. Mas aí ele lembrou do Deus do seu pai Ezequias. E aí então ele começou, né, a amolecer aquele coração. E Deus começou a trabalhar, aproveitando então que Manassés estava no fundo do poço. Ninguém mais o respeitava, ninguém mais o obedecia. Ele não podia mais mandar em ninguém. Antes ele só mandava. Agora não. Agora ele era preso igual um bicho. E aí então ele foi se lembrar de Deus. E é o que acontece, né? Muitas pessoas, não estou falando todas, mas muitas pessoas só se lembram de Deus, só se lembram de pegar a Bíblia para ler quando estão em apuro. Aí dizem, ah, meu Deus, faça justiça por mim. Mas espera lá, quando tinha oportunidade de servir a Deus de todo o coração, com sinceridade e amor, não serviu. Então Deus permitiu que chegasse no fundo do poço. E aí então, Manassés, ó, no versículo 13, diz assim, fez-lhe oração. Ele orou, aí ele orou. Aí ele não foi buscar ajuda das estrelas, não foi buscar ajuda dos feiticeiros. Aí ele não foi buscar ajuda do sol, da lua. Não foi buscar interpretar as nuvens. Mas aí ele fez oração, ó, fez-lhe oração. E Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? Olha só, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é bom, irmãos, não existe outra palavra para a gente falar. Deus é bom, e a Bíblia nos diz, em todo o tempo Deus é bom. Deus é tão misericordioso que mesmo Manassés tendo feito tudo isso, tendo feito tanta maldade, tendo matado tanta gente, tendo sacrificado seus próprios filhos aos demônios, Deus perdoou. Por quê? Porque ele lembrou de Deus, fez oração. Então ali o coração dele começou a ser transformado daquela fera indomável que ninguém conseguia fazer ele escutar, fazer ele obedecer. Aí quando ele chegou no fundo do poço, tratado igual um bicho, aí ele se lembrou de Deus. E Deus na sua bondade perdoa, né? Deus, aí fala, vamos ler aqui já agora o 16, que diz assim, ó, depois que ele orou então e se arrependeu por tudo que tinha feito, restaurou o altar do Senhor e sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Então aí ele ofereceu sacrifícios e ofertas corretamente para o Senhor. Daí ele não ofereceu mais para os ídolos. Aí ele ofereceu para o Deus de Israel e disse para o povo, ó, ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Então aí ele se arrependeu. Mas ele precisou chegar no fundo do poço. Por quê? Porque ele não ouvia ninguém. Ele não escutava ninguém. Ele mandou matar o próprio profeta que deu a palavra de vida para o pai dele. Ele não estava nem aí com as coisas de Deus. E aí você pode pensar, mas pastora, eu não sou assim, então o que essa história vai me ajudar?
Você pode não ter feito, e espero que não tenha feito, né, nem metade disso aqui que o rei Manassés fez. Mas como eu falei antes, quase no início da mensagem, será que você não tem uma coisinha parecida com Manassés no teu caráter? Quem sabe na frente dos outros você mostra um sorriso maravilhoso, mas por dentro você tem um bicho dentro do teu coração, pronto para explodir, pronto para virar uma fera. Quantas são as vezes, irmãos, que as pessoas olham umas para as outras e acham, ai, que pessoa maravilhosa. Mas se conhecesse o coração como Deus conhece, orgulho, teimosia, soberba, idolatria. Ah, pastor, eu não sou idólatra. Será? Aquilo que você mais ama, se não for Jesus, é idolatria. Você ama o teu trabalho acima de tudo? É idolatria. Você ama tua esposa, teu esposo, tua casa, teu carro, que ninguém pode encostar no teu carro, porque você diz, Deus o livre, meu carro. É idolatria. Alguns são idólatras por si mesmos. Amam tanto a si mesmo que são capazes de olhar na frente do espelho e dizer glória a mim. Né? Então nós temos que ver, irmãos, se nós não temos algum traço de Manassés dentro de nós. Né? Será que o orgulho não existe dentro do meu coração? Do teu coração? A teimosia? Tem pessoas que teimam no erro, sabe que estão erradas, mas continuam teimando. Ingratidão. A ingratidão é um pecado tão sério. Manassés foi muito ingrato a Deus, porque Deus tinha devolvido a vida para o pai dele, e ele não se importou com isso. Ele não servia a Deus. Ingrato, ingratidão. Quantas são as pessoas ingratas nesse mundo? Que te tratam de uma maneira gostosa, agradável, doce, enquanto elas estão precisando de você. A partir do momento que elas não precisam mais, desculpe a expressão, pé na bunda. Né? Não é assim? Manassés era assim. Será que não existe algum traço de Manassés dentro do teu coração? Autossuficiência. Ele era autossuficiente. Ninguém podia ir contra ele. Ele era autossuficiente, ele pensava só em si. Ele tinha razão em tudo. Ele não obedecia a ninguém. Ele mandava. Então a autossuficiência é um pecado tão sério diante de Deus que a pessoa se considera o máximo. A pessoa se considera que todo mundo tem que obedecer, a vida tem que girar em torno do umbigo dela. Aonde que foi parar Manassés? Com um anzol no nariz. Por quê? Porque Deus permite isso para tirar a soberba do coração do ser humano. Então nós temos que vigiar nessa área, irmãos. Será que você não tem sido uma pessoa má, vingativa, desobediente a Deus? Às vezes a pessoa mostra uma coisa, né? Um sorriso, uma alegria falsa. Mas por dentro o coração está dizendo, me aguarde, vai chegar o momento de eu me vingar. Né? Traços do rei Manassés dentro do nosso coração. Então o que nós temos que pensar, verificar dentro de nós, é isso. Será que a minha vida tem sido de acordo com a vontade de Deus? Porque daí quando acontece
alguma coisa de errado na nossa vida, alguns culpam a Deus. Mas por que Deus permitiu isso? Mas por que será que Deus não vê que eu faço tudo que eu posso, que eu sou dizimista, que eu sou ofertante, que eu não falto nos cultos? Deus não se importa com isso, irmãos. O que Ele quer é que você tenha um coração puro, um coração sincero diante dEle, um coração obediente. É claro que não estou falando que vir na igreja e dar o dízimo é errado, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso que Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do nosso dinheiro para Ele ser Deus. Nós ofertamos em gratidão, nós dizimamos em gratidão e obediência, mas não que Deus precise disso. Mas o que eu quero dizer é, Deus olha o teu coração. O que é que tem dentro do teu coração, se é amor ou se é maldade? Domingo eu ainda falei aqui que a maneira de a gente identificar se uma pessoa realmente é cristão é olhar se ela ama. Ah, pastora, mas eu não conheço o coração da pessoa, justamente. Mas Jesus disse que a árvore se conhece pelos seus frutos, né? Amém? Então, se você vê frutos bons, você pode já começar a pensar, essa pessoa realmente é cristã. Então nós temos que observar isso, irmão e irmãs. O meu coração está sincero diante de Deus. Não adianta eu ser dizimista, eu ser ofertante, se eu não tiver amor pelo meu próximo e se eu não tiver amor por Deus. Não adianta eu vir todos os cultos se eu não amar o meu próximo que está lá fora com fome. Não resolve nada. Falo sempre para vocês também que o sangue de Jesus é amor líquido. Amor líquido, sangue de Jesus. Cada gota que foi derramada do sangue de Jesus era amor derramando por nós. E nós temos amado como Jesus nos amou? Com certeza não, né? Com certeza não. Temos que tentar e temos que fazer. Mas do jeito que Jesus fez por nós, acho que nós nunca vamos conseguir. Nós podemos ser parecidos, mas iguais a Jesus não. Mas nós temos que tentar ser o mais parecido possível com Jesus. Então, se o amor de Jesus, se o sangue de Jesus é amor líquido, se Ele nos amou primeiro como realmente nos amou, eu também tenho que amar aquela pessoa que ainda me dá raiva, que às vezes dá vontade de pegar e esganar, né? Mas Jesus não esganou ninguém. Ele morreu por nós. Então nós temos que amar. Amar. Não seja uma pessoa vingativa, não seja uma pessoa má, pastora, mas você não sabe o que me fizeram. Deus sabe. E eu sei o que fizeram para Jesus, o que a Bíblia nos informa, né? Que foi terrível o que fizeram com Jesus. Eu sempre prego, né, quando eu falo sobre a morte de Jesus, que a sua carne foi dilacerada. Não ficou inteira a carne do Senhor, estava toda rasgada, toda moída. E Ele era inocente, mas Ele fez isso por nós. Então Ele nos amou. Então não queira você se vingar de alguém, porque eu mato, eu frito, eu como, eu... Ah, é? Então vai chegar um momento em que alguém também vai te matar, te fritar e se cuide. Né? Porque Gálatas 6 nos diz a respeito da lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Se você planta uma macieira, você vai colher maçãs. Então, se você planta ódio, se você planta vingança, se você planta maldade, você vai colher maldade. O rei Manassés foi assim. Ele plantou maldade a vida inteira. Pois chegou o momento, então, que ele foi tratado igual um bicho. E muitas vezes, né, as pessoas ficam sozinhas na vida. Ficam sozinhas por quê? Por causa da maldade do coração. Por causa de tudo que plantaram durante a vida. Vão colher. Chega o momento da colheita, isso é certo. Mais cedo ou mais tarde, mas chega.
E aí, quem sabe, você diga assim, pastora, eu não fiz tudo isso que Manassés fez, mas eu já reconheci em mim aqui alguma coisa que está errado. Pois então, mude. Mude enquanto é tempo. Porque tem jeito para esse tipo de gente, que nem Manassés? Tem. Tinha jeito para Hitler? Se ele tivesse se arrependido, se convertido, Jesus tinha salvado. Deus quer salvar. Então não importa o que você fez, quem sabe você diga assim, pastora, eu me sinto culpado e eu não consigo me perdoar porque eu fiz uma coisa muito errada na minha vida. Que hoje eu sei que é errado, mas já foi, já fiz. Pois peça perdão se ainda não pediu e esqueça daí. Mas se arrependa, peça perdão e Deus perdoa. Mas daí mude de vida. Então olha só, o rei Manassés chegou ao fundo do poço. Foi tratado igual um bicho. Mas depois ele se arrependeu. E para mostrar o verdadeiro arrependimento tem que ter mudança de vida. Não adianta a pessoa só dizer, eu me arrependo, mas continuar no erro. Daí não é arrependimento. O rei Manassés mudou, como nós vimos ali. Depois que ele orou, daí fala no versículo 16. No 15 já diz, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo que ele tinha colocado, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Então teve mudança de vida. Ele se arrependeu, Deus foi bom para ele, que o rei que tinha conquistado e prendido ele, permitiu que ele voltasse para Jerusalém. Então Deus devolveu ele para Judá, para Jerusalém. Deus permitiu que ele voltasse para casa. E quando ele chegou em casa, então, ele mudou de vida e restaurou o altar do Senhor. Quer dizer, ele mudou a sua maneira de viver. Então, se você fez algo na vida que você diz assim, eu acho que para mim não tem perdão. Deus não vai me perdoar. Tem. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas que agora não vou ter tempo para explicar, mas que é o pecado contra o Espírito Santo, né? Blasfemar, desobedecer, não aceitar Jesus é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então esse pecado, o Senhor Jesus disse que não vai ter perdão nem aqui nem na eternidade. Mas qualquer outra coisa que o ser humano pratique, ele pode ter matado milhões de pessoas que nem Hitler. Se Hitler tivesse se arrependido, ia estar no céu. Porque Jesus quer perdoar. Então não importa o que nós fizemos na vida, irmãos. Não olhe para o teu passado. Não se condene se você já se arrependeu. Agora, se ainda não se arrependeu, ainda é tempo. Hoje ainda é tempo de arrependimento. Jesus quer salvar, Jesus quer perdoar. Então, existe jeito para a pessoa do tipo do rei Manassés? Existe. E aí tem pessoas que, por exemplo, vamos citar aqui alguém dos nossos dias agora, que tenha matado muitas pessoas, que tenha cometido muitos crimes, e que daí se converteu e vai para uma igreja. Quando entra na igreja, aqueles ditos cristãos santos que já estão na igreja há muitos anos, olham e dizem assim, o que você está fazendo aqui depois de ter matado tanta gente? Se nós fizermos isso, nós vamos ser condenados. E aquele que matou muita gente, mas que se arrependeu verdadeiramente, vai ser salvo. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, o nosso coração tem que ser bom. O rei Davi falou lá no Salmo 51, Senhor, dá-me um coração puro, um espírito reto. É isso que nós temos que pedir, é isso que nós temos que orar. Jesus, apague o meu pecado com o teu sangue. E me dê uma nova chance, uma nova vida. Né? Quem sabe você que está aqui já não está precisando
pedir uma nova chance para Jesus, porque Jesus já te deu. Mas se tem alguém ouvindo essa mensagem, né, através do canal da banda, do YouTube, e está dizendo para mim não tem solução, vou me matar, não faça isso. Jesus perdoa. Jesus salva. Não importa o que você fez. O diabo e muitos cristãos falsos que existem por aí vão te condenar. Mas Jesus não condena, Jesus quer salvar. Né? Amém? Por quê? Porque Jesus é bom. Então a pergunta que eu fiz lá no início da mensagem, tem jeito para esse tipo de gente? Tem. Qual é o jeito? Jesus. Arrependimento sincero. Jesus perdoa. Amém, meus irmãos? Então sempre na tua oração faça essa análise de você mesmo. Quando eu digo você, eu estou me referindo a mim também, meus amados. Nós temos que fazer. Será que tem algum traço do rei Manassés aqui me levando para o fundo do poço? E mude de vida enquanto é tempo. Amém?